Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos em mais um seminário institucional. É uma honra ter a presença de vocês aqui conosco. Hoje a palestrante é a Renata Lacerda, que vai vir com um tema sobre uma visão psicanalítica muito importante, e eu vou deixar que ela passe para vocês o tema que ela vai apresentar. Bem-vinda, Renata. Obrigada, Josi. Boa noite Boa a noite. todos. Eu trouxe um tema que eu gosto muito dele, é um tema que, de certa forma, faz parte do meu cotidiano, do meu trabalho. Eu sou psicopedagoga e eu trouxe um tema falando sobre as contribuições da psicanálise para a aprendizagem. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como funciona isso dentro, né, às vezes do contexto escolar e até mesmo um pouco fora dele, né? Trazendo essa abordagem mesmo da aprendizagem em diferentes contextos também. Mas eu quis trazer para vocês um trecho de um vídeo para a gente poder entender um pouquinho como que acontece, né? Isso dentro de sala de aula. Então, para contextualizar vocês antes de passar o vídeo, esse vídeo de um filme, chama Como Estrelas na Terra. É um filme muito lindo. Ele conta sobre a história de um garoto, no contexto familiar. Esse menino, ele tinha o pai, a mãe e um irmão. E ele tinha uma dificuldade muito grande na escola e de organização também dentro de casa. Em contrapartida, o seu irmão mais velho já se destacava na escola, nos afazeres, era um menino muito organizado. E a família, então, ficava achando que esse menino, ele estava tentando ser como se fosse um garoto desobediente, né? Não querendo fazer as coisas, cumprir as regras, né? Tanto da escola quanto do contexto familiar. Então, ele ficava exposto a punições dentro de casa, né? E até mesmo na família, na escola. E aí eles resolvem, então, essa família, colocar esse menino numa escola, num colégio interno, para que ele passe a maior parte do tempo ali estudando, para ver se ele conseguia deslanchar mesmo e conquistar algo na vida acadêmica. E aí esse garoto vai para essa escola e lá ele conhece um professor, e esse professor ele começa a fazer a diferença na vida desse aluno, desse menino. Ah, e diante dos alunos também, né? Diante dos colegas, ele se sente, vamos dizer assim, inferior, né? Aos outros, porque ele não consegue aprender da mesma maneira que os outros conseguiam aprender. E aí ele conhece esse professor e o professor começa a ter um olhar um pouco mais apropriando para ele, dizendo: olha, poxa, esse garoto, ele tem algo que a gente precisa observar, algo que a gente precisa analisar. Então, ele descobre, entre registros desse menino, ele começa a estudar sobre as dificuldades que ele apresenta, e ele começa a descobrir, então, o que esse menino tem. E aí, assim, quando ele descobre, ele conta isso de uma maneira muito sutil para a turma, e aí nessa parte é a parte que eu quero mostrar para vocês como ele acolhe esse menino, né, e como que vai ser a contribuição dele nesse aspecto para essa criança. Então, eu vou passar para vocês o vídeo, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Um minutinho só. Amigos, hoje irei contar a história de um garoto.
Era uma vez um garoto, não me perguntem onde, que não sabia ler ou escrever. Mesmo tentando muito, ele não conseguia lembrar que o B vem depois do A para fechar. As palavras eram suas inimigas, dançavam feito formigas, assustando-o e atormentando-o. Os estudos causavam terror, mas quem compartilharia de sua dor? Seu cérebro estava cheio, nada fazia sentido no meio. O alfabeto dançava em devaneio. Certo dia, o pobre garoto falhou e nos estudos desmoronou. Todos riram de sua cara, mas sua coragem ninguém arrancara. E um dia, ele achou o ouro. O mundo ficou maravilhado com a teoria que ele contou. Podem adivinhar quem ele é? Correto, Rajan. Albert Einstein, um grande cientista. O homem que sacudiu o mundo com sua teoria da relatividade, movimento browniano e efeito fotoelétrico, pelo qual recebeu o Prêmio Nobel em 1921. Agora, o que é isso? Helicóptero. Não é qualquer helicóptero. O grande artista e inventor Leonardo da Vinci. Quem? Sim, ele inventou isso aqui. Um esboço de um helicóptero. Sabem quando? No século XV. 400 anos antes do primeiro avião levantar voo. Mas Leonardo da Vinci tinha dificuldade em ler e escrever. Ele escrevia mais ou menos assim. Conseguem ler? Não! E agora? Meu nome é Ram Shankar Nikum. Ishan, ligue a luz, por favor. Quem acendeu o mundo com a eletricidade? Edison. Thomas Alva Edison. Correto, Ishan. Muito bom. O coitado também não conseguia entender o alfabeto. Sente-se. Deixe as luzes acesas. Vamos celebrar o brilho de Edison. Todos conhecem esse sujeito. Abhishek Bachchan. Quando criança, ele achava difícil ler e escrever. Agora, ele é o cara. E tem mais. Pablo Picasso, famoso pintor cubista, nunca conseguiu entender o número 7. Dizia que era o nariz do tio de ponta-cabeça. Quem é o pai de Mickey Mouse? Correto, Walt Disney. Perturbado com as letras, deu vida aos desenhos animados. Neil Diamond, cantor famoso, afogou sua vergonha em suas canções. Agatha Christie, famosa escritora de mistérios, imaginam uma escritora que não conseguia escrever quando criança? Mas por que, assim, de repente, estou contando-lhes isso? Para mostrar que entre nós existem essas pedras preciosas, que desafiam os caminhos do mundo, pois podiam olhá-los com olhos diferentes. Seu pensamento era distinto e nem todos os entendiam. Eles enfrentaram oposição, e ainda assim eles venceram e o mundo ficou maravilhado. Vamos dedicar a aula de hoje a esses famosos prodígios. Vamos lembrar deles e ir lá fora para criar algo diferente, com o que quer que possam encontrar. Pedras, palitos, galhos, lixos. Vamos ao lago.
Ishan, espere. Rajan, vá em frente. Sabia que há um nome que eu não disse? Talvez porque ele não é assim tão famoso. Mas seu problema é igual. Seu nome é Ram Shankar Nikum. Quando criança, eu também tive problemas de aprendizado. Meu pai nunca me entendeu. Ele pensava que eu estava sendo travesso, inventando desculpas para não estudar. Ele havia me rotulado. O que pode um idiota, um tonto conseguir? E bem, estou aqui. Ai, que lindo, né, gente? Então, e aí eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre a maneira com que esse professor chegou até esse garoto, né? Como ele fez essa abordagem com ele. E eu vou fazer o seguinte, daqui a pouquinho eu vou passar para vocês alguns slides que eu preparei, mas antes eu vou conversar um pouquinho primeiro com vocês aqui, e daqui a pouquinho eu entro na parte dos slides, tá? Esse professor, né, a gente fala assim, que ele teve uma capacidade muito grande de dizer algo de uma maneira muito sutil e, de certa forma, subjetiva, né? Ele não trouxe à tona uma questão que colocaria aquela criança exposta aos outros. E aí, Freud fala o seguinte, ele fala assim, o erro ele pode ser classificado em duas categorias, o erro por ignorância e o erro por recalcamento. Então, no caso desse menino, ele tinha, então, uma dislexia, que era um erro que, de certa forma, depois, mais à frente, a gente vai entender que, seguindo essas duas linhas de Freud, seria um erro por ignorância, mas ignorância no sentido de transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, eu vou colocar agora os slides aqui, para a gente poder entender um pouquinho sobre que transtorno é esse, tá bom? Esse transtorno da dislexia. Eu vou compartilhar com vocês aqui, rapidinho. Vamos lá. Esse aí é o filme, né, que eu tinha dito. Então, vamos lá, ó. Para o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a dislexia é considerada de maneira mais ampla e, com isso, ela está incluída na categoria de transtornos do neurodesenvolvimento, mas é referida como transtorno específico de aprendizagem. E aí, uma das características que a gente mais observa, né, essa dificuldade no reconhecimento das palavras e na habilidade para decodificar e soletrar esses vocábulos. Então, como que a gente percebe, né, esses sinais, esses sintomas da dislexia? Então, o aluno, ele costuma trocar letras, principalmente quando elas possuem sons parecidos, né? F, V, P, I, B, D e T. Eles pulam ou invertem sílabas na hora de ler ou escrever. A fala deles é uma fala um pouco prejudicada na questão de troca mesmo de fonemas. Eles não conseguem associar as letras e os sons, confundem, né, palavras que soam parecido, como, por exemplo, macarrão e camarão. Existe um erro constante na ortografia. A leitura deles é bem lenta, porque eles têm essa dificuldade na decodificação
das letras, né, dos sons que elas vão produzir. Então, na junção dessas letras para formarem sílabas e assim as palavras, elas começam a ter essa dificuldade na decodificação e fica aquela leitura muito fragmentada. Então, eles têm essa dificuldade nessa lentidão na hora da leitura. Problemas de localização de esquerda e direita e dificuldades para estudar. E aí vai acarretando um tanto de outras coisas também, né? Vem acontecendo sintomas que vão sendo comorbidades a esses sintomas principais que a dislexia apresenta, né? Então, o menino fica mais desatento, porque ele percebe que ele não está conseguindo lidar bem com aquilo. Então, ele prefere ficar desatentivo, porque aí ele está mostrando para ele assim, poxa, se eu não estou conseguindo, então eu vou me distrair, porque fica parecendo que o meu erro é por uma distração. Olha, eu não percebi, né? Não vai ficar parecendo que eu tenho algo que, né, é difícil de resolver, vamos dizer assim. E aí, a dislexia, né, ela tem o tratamento dela, o foco do tratamento dela é na parte fonológica. Então, a criança ela tem que ser tratada com um fonoaudiólogo. E é muito importante que uma criança com dislexia, assim como, por exemplo, aquele menino, né, que eu relatei no início, os pais dele, eles tinham muita dificuldade de compreender esse menino, de entender, né, qual era o real motivo pelo qual ele tinha tanta dificuldade. E aí, quando a gente fala um pouquinho sobre esse transtorno e essa psicanálise, né, como que a psicanálise ela poderia vir para ajudar, para auxiliar, né, em crianças e em famílias que têm esse ponto, né, de transtorno em casa. Então, uma criança que tem transtorno, é importante ter um apoio para os pais, porque os pais, na verdade, quando eles querem ter os filhos, deixa eu até ver uma coisa aqui, só um minutinho. Eu vou tirar um pouquinho aqui. Espera aí. Eu vou voltar aqui só um minutinho, gente. Para vocês me verem um pouquinho. Quando os pais eles têm filhos, né, eles resolvem ter os filhos, o que que eles pensam? Eu vou ter um filho maravilhoso, esse filho vai ser, né, é fruto do meu desejo, eu quero que ele seja saudável, eu quero que ele seja, né, o melhor filho, o filho obediente, o menino estudioso, tudo de bom tem que ter esse filho, né? E aí, quando ele se depara com um filho que não supre esse desejo deles, eles tomam um baque. Então, vira uma frustração muito grande, né? E acaba angustiando essa família e trazendo essa angústia também para a criança. Como que eu vou lidar com esse transtorno que, para mim, né, essas dificuldades todas que, para mim, é tudo muito novo. Então, esses pais, eles precisam desse apoio, né? E para eles tentarem ajustar e serem auxiliadores nesse caminhar mesmo com essa criança, né? E outra coisa interessante é essa criança poder ter a oportunidade de se tratar não somente na parte, vamos dizer assim, pedagógica, né? E biológica, porque ele pode tratar com fonoaudiólogo, né? Muitas conquistas vão acontecer e tudo, mas algo interior dele vai estar falando mais alto ali também. Poxa vida, eu estava ali dentro de sala de aula e os meus colegas estavam vendo a minha dificuldade. E o que aquilo gera para aquela criança, né? Aquela angústia que ele vai trazendo dentro de si. Então, a psicanálise entra também um pouquinho nessa escuta, nesse olhar, né? Dessa relação com o outro, que o outro sabe, o outro detém o poder e eu não. Como que fica essa relação dele, né? Com o saber e com o poder. Vou voltar lá na apresentação, tá? Porque a gente vai falar um pouquinho agora das contribuições de alguns termos, né, que a psicanálise traz para a gente.
Estão conseguindo acompanhar aí, né? Vamos embora, então. Eu queria falar um pouquinho sobre a transferência. Então, o professor no lugar de transferência. A transferência, então, dizer de Freud, é uma manifestação do inconsciente, né? Transferir, então, atribuir um sentido especial àquela figura determinada pelo desejo. É deslocar algo de um lugar e depositar em outro. Então, aí o que acontece? O professor é também um sujeito marcado por seu próprio desejo inconsciente. E é exatamente esse desejo que impulsiona para a função de mestre. E aí, diante disso que a gente conversou agora, vamos pensar juntos, né? Então, ao contar a sua história, o professor, que é o sujeito, ele quer ser desejado pelo desejo do aluno, o outro, né? Então, o que o sujeito quer do objeto? Ele quer o reconhecimento, ele quer satisfação, ele quer ser amado. Então, quando aquele professor, ele percebe que ele tem um aluno que também tem dislexia, assim como ele transfere para o aluno aquele desejo de ver o aluno desejar essa figura desse professor como alguém que vai suprir esse desejo de saber, de conhecer, né? Então, ali eles estão montando como se fosse um par. O professor no lugar de... Eu me coloco no lugar de mestre e eu vou ter desse garoto um reconhecimento, né? Eu vou ser reconhecido, eu vou ter satisfação, eu vou ser amado por esse garoto, porque eu me coloco num lugar de auxiliador, né? Então, o professor ele desejava ser desejado pela criança, porque se a criança não formar o par com ele não consegue seu intuito de ser o ego auxiliar, e nem tampouco de vencer a dislexia que está novamente diante dele, porém no outro. Para que ele consiga vencê-la novamente e descarregar sua pulsão, é necessário que o menino tenha adesão a esse processo. E isso tem que ser desejo do garoto. Então, ele vai transferir isso, né, para esse garoto, para eles formarem um par e, de certa forma, vencerem junto essa dislexia, né? E aí, outro conceito é sobre a identificação. Então, quando alguém deposita algo em alguém, está em jogo aquilo que Freud chamou de investimento sobre o outro. Então, graças a esse investimento, torna-se possível a identificação. Então, o que aconteceu ali nessa parte da identificação, né? O professor, ele tem ali na sua história psíquica uma criança que era ele mesmo, né? Então, quando ele vê aquele menino, ele se vê na história desse menino. E aí, quer dizer, durante a vida dele toda, ele lutou contra isso, né? Ele diz para o menino, olha, o meu pai, ele me maltratava porque ele não entendia a minha dificuldade. Então, quando ele percebe isso, né, no menino, ele vê que, assim como ele tinha sido, de certa forma, impedido de ser alguém, de crescer, ele queria que aquele menino não tivesse a mesma experiência que ele teve na infância, né? Mas que, pelo contrário, que ele vencesse essa dislexia com apoio, né? Com alguém que estivesse ali ao lado dele e pudesse caminhar com ele. E aí esse professor, quando ele vê novamente essa criança, quando ele se vê, né, nessa criança, volta à tona para ele tudo que ele passou. Então, ele volta para ele os temores, né, aquilo que para ele foi difícil, mas que ao mesmo tempo ele conseguiu vencer, né? Então esse mecanismo, né, dessa identificação, ele é capaz de fazer com que a gente priorize, né, a nossa pulsão para apoiar o próximo. E aí a gente vai se identificando e a gente vai podendo ajudar o outro, se colocando ali na posição daquele com o qual nós nos identificamos. Outro conceito é sobre o ego auxiliar do sujeito, né, que a Ana Freud traz esse conceito. E aí ela fala, né, que o professor se coloca como auxiliar no processo de ajuda a constituir o sujeito perante o outro, o mundo, a vida. Então, ele vai ser esse ego auxiliar do sujeito, né, contribuindo com uma educação sobre o ser.
professor faz esse papel junto com a criança, encorajando e ajudando. Então, quer dizer, o professor mostra para o aluno que estará com ele, auxiliando o seu ego a vencer, como ele venceu, como se fossem os dois um só. Quer dizer, e quando um vence, o outro também vence, né? E aí aparece aí um pouco das cenas do filme, ah, eles se abraçando, quer dizer, naquele momento que ele fala para a criança, olha, eu sou aquele garoto, né, que também não conseguia ler e escrever, e olha onde eu estou hoje. Então, esse menino, ele consegue se identificar também com esse professor, e permite, né, com que ele seja alguém que vai ajudá-lo e auxiliá-lo na caminhada dele em busca do conhecimento, do saber, e de desafiar mesmo, né, aqueles obstáculos que para ele era algo muito difícil. E aí a gente vê o tempo todo, né, para quem já viu o filme, né, até mesmo nessas imagens aí, a gente percebe o olhar, né, de um para o outro, é um olhar de encorajamento mesmo, dizendo, ei, eu sei o que você está vivendo, ei, eu sei o que você está passando, mas a gente vai vencer junto, né? E por último aí eu queria deixar uma frase de Freud, que ele fala, né, em última análise, precisamos amar para não adoecer. Vou tirar da apresentação aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Voltei. E aí ele está fazendo, né, essa troca, ele está dizendo, né, nós precisamos amar para não adoecer. Então, o que esse professor escolheu fazer, né? Ele escolheu amar esse aluno, ele escolheu não fugir das lembranças, dos terrores, né, daquilo que o assombrava, mas ele escolheu reviver, vivenciar aquilo novamente e dizer, não, para eu não adoecer e ficar pensando, né, revivendo aqueles traumas, aquelas angústias todas do passado, eu trago a esse menino uma oportunidade de vencer como eu venci, né? E aí eles vão caminhando junto, e eu não posso dizer o final do filme, porque para quem não assistiu, vale a pena assistir, fica a indicação. É um filme muito, muito bonito, que dá para tirar muitas lições aí, né? E mais um comentário que eu queria dizer, assim, uma pessoa, por exemplo, com dislexia, assim como no trecho lá do filme que nós vimos, é uma pessoa que tem habilidades em outras áreas, né? Então, a gente não pode acreditar que aquela pessoa, ela se resume a um ler e escrever no tempo em que, vamos dizer, se a sociedade determinou que fosse assim que acontecesse, né? Ele vai conseguir ler? Vai. Ele vai conseguir escrever? Vai. Mas ele vai conseguir fazer isso com auxílio, né, de outros profissionais, de uma equipe multidisciplinar o ajudando, auxiliando, e ele vai conseguir vencer, ele vai conseguir ser alguém na vida, assim como aquele professor estava dizendo, ei, olha só onde eu estou, né, que lugar que eu ocupo hoje. Não quer dizer que você não vai ser ninguém. A gente vai vencer junto. E aí, uma habilidade muito interessante que eles colocam para as pessoas que têm dislexia, e isso é uma pontuação que a gente faz de apoio para os pais também, é descobrir esses talentos, né? Que muitas vezes eles ficam contidos e eles não são vistos. Então, uma pintura, esse menino no filme, ele mostra como ele tem essa habilidade muito, muito apropriada, né? De pintar, de desenhar, de revelar, é, vamos dizer assim, de revelar observações de contextos, em desenhos, em pinturas. E aí ele vai seguindo aí, né, essa trilha aí com o professor, ele busca em certos momentos uma essa identificação com ele em momentos isolados, em que ele chama ele e vai tentando direcioná-lo numa área pedagógica, mas ao mesmo tempo que ele faz essa área pedagógica, ele está mostrando para ele, ei, eu estou aqui como seu ego auxiliar, ei, eu estou me identificando com você, né? Eu estou aqui me colocando nessa transferência, me colocando com alguém que possa caminhar contigo.
E aí eu queria fechar dizendo isso, né? Como que o psicanalista ele tem uma função especial, porque a gente não está vendo só o que tá aparente, né? A gente talvez ah, a gente consiga ver um pouquinho mais profundo e usar essa habilidade, né, de perceber as coisas na subjetividade para atingir o outro, para atender as necessidades do outro. E eu acho que é isso. Muito obrigada. Renata, que bacana, né? Eu vou abrir também para quem quiser participar, mas pegando o gancho da sua fala, é uma pena que hoje em dia os professores entram no automatismo da matéria que lhe é passada para fazer o ensinamento na sala, né? Ali só a didática. E muitas das vezes falta essa percepção e esse conhecimento, né? Já tem que lidar ali com as demandas do dia a dia. E nenhum aluno vai ser como o outro, né? E alguns vão acabar fugindo dessa padronização esperada, dessa normalidade esperada, né? E se está fora, por quê? O que tem ali com aquele aluno? Então, a gente vê que dentro das salas de aula, tem muitos garotinhos como esse, né? Tem muitos garotinhos que ainda não tiveram a sua compreensão para que fosse motivado a qual caminho seguir. Tem até um vídeo que circula aí na internet que eu acho muito bonitinho, que é uma menina jogando futebol. E aí ela vai para chutar a bola e ela chuta super mal a bola, e daí ela sai fazendo estrelas, fazendo algumas ali acrobacias. E aí no videozinho fala assim, às vezes você só está no lugar errado, na função errada, né? Então, assim, muitas das vezes os pais, os professores não têm o conhecimento que a gente tem na psicanálise. Por isso é tão importante a gente estar abordando assuntos como esse. Eu espero que seu vídeo, assim, acesse vários professores, várias pessoas da área da educação e tantas outras áreas também que fazem acompanhamento com crianças, com adolescentes, até com adultos. Quantos adultos ainda não foram ouvidos, não foram compreendidos para encontrarem o seu caminho e continuam aí no sofrimento, né? A gente vê casos aí de pessoas adultas, principalmente mulheres, que têm TDAH e não sabem que tem, ou tem um espectro autista, às vezes num grau muito leve, muito sutil, mas tem, e não tiveram, né, essa ajuda, essa informação. Nós tivemos essa possibilidade, eu falo que o Instituto Bittencourt, ele oferece o curso, tanto de psicanálise clínica, quanto a especialização com crianças e adolescentes, e a gente aborda muito sobre isso. No curso de especialização com crianças e adolescentes, a gente tem um momento, um módulo que a gente aborda sobre isso, que quando tem até uma formação na pedagogia ou em alguma outra área, o máximo que se vê ali sobre a questão psicológica, né, da psicanálise ou terapia, dessa compreensão, vê Piaget, vê o Winnicott, de uma forma muito sutil. Não é aprofundado sobre Melanie Klein, Ana Freud, sobre Freud, né? Apesar dele não ter tido abordagens diretamente com criança, mas a base que ele traz para a compreensão do inconsciente é muito profunda, vai em todas as áreas, tanto que as pessoas bebem na fonte dele para, né, para desabrochar suas próprias teorias, para aprofundar suas próprias teorias. Então, assim, é um conhecer que não é passado ainda de uma forma tão ampla, né? A gente precisa estar indo buscar essas instituições, igual o Instituto Bittencourt, para estar aprimorando o conhecimento. E às vezes só acha que é uma criança complicada, que quer chamar atenção, e eu brinco muito assim, brinco falando sério, né? Porque brincando, a gente pode dizer tudo até verdade. Que se está querendo chamar atenção, por que essa atenção não é dada? Então, a gente precisa olhar mais para essas crianças, trazer uma base também para esses professores, que, igual eu falei assim, acabam caindo nesse automatismo de lecionar, né, e de não compreender, até mesmo porque não tem um recurso para ser compreendido esse inconsciente e ter essa sensibilidade como esse professor teve.
E eu acho... e outra coisa, Josi, assim, quando eu estava fazendo, né, estudando e tudo, preparando para o seminário, eu estava observando, assim, eu procurei alguns estudos que traziam, assim, a psicanálise alinhada à psicopedagogia, sabe? E, assim, o que eu percebo é que hoje, eu, na clínica, eu consigo fazer essas duas, buscar esses dois olhares, sabe? Mas eu não vejo que as pessoas conseguem lidar muito bem com isso. Então, assim, ou a gente vai para o lado de Piaget, que eu preciso trabalhar a área pedagógica, e ali eu me debruço e a criança vai ter que se, né, deslanchar. Se não for isso daqui, aí eu encaminho para um psicólogo, eu encaminho para um psicanalista, e lá ele faz um outro olhar. Mas eu percebo que tem uma fala de Alicia Fernandes, que foi uma psicopedagoga muito, muito renomada na nossa área, e ela falava assim, que a criança, ela dá o direito para a pessoa de ensinar aquela a quem ela tem afetividade com ela. Então, muitas vezes, quando a criança chega no consultório, né, de psicopedagogia, e a gente começa a mostrar para ela que a gente está junto com ela começa a fornecer dados para a gente do inconsciente dela. E aí, se a gente não está preparado para ouvir isso, a gente perde oportunidades de tratar uma criança na sua completude, sabe? E a gente acaba encaminhando, e talvez essa criança ela não vai ter essa afetividade com o outro como teve ali naquele momento. Então, eu tenho buscado né, ver linhas que alinhem, que caminhem juntas nesse sentido, porque, para mim, é igual como o Francis diz, né? Cada um vai ter que fazer a sua própria clínica, né? Buscando aí dos autores, né? Falando de Anna Freud, de Melanie Klein, de Winnicott, trazendo esses autores aí, mas também buscando a nossa própria escola mesmo, sabe? Não fugir das teorias, mas também não deixar de buscar novidades para o nosso meio, porque não tem, né? A gente não vê esses estudos acontecendo. Eu ia até trazer um outro estudo falando sobre um estudo de caso, mas acabou que eu desvinculei um pouquinho desse estudo, e trouxe esse outro para a gente poder ver esse vídeo. Mas, assim, é mais ou menos nesse caminho, sabe? É buscar mesmo esse olhar mais apurado para o outro, né? Esse olhar de amor mesmo. Eu quero simplesmente sanar uma dificuldade aqui que tá sendo trazida para mim pela escola, pela família, e eu resolvo esse problema pontual e acabou? Ou eu tenho um olhar para aquela criança que está dentro da clínica comigo, né? Eu consigo fazer os dois? Sim, eu posso fazer os dois, né? Sem desamparar essa criança na angústia que ela traz para mim ali no momento de sessão, né? Com certeza. E, igual eu falo, não tem como a gente fugir da nossa base, da nossa fonte, que é Freud, que fala que a cura vem pela palavra e pelo amor. Não tem como a gente fugir disso. Mas, uma outra questão que eu falo também, os pacientes que deitam no nosso divã não são os mesmos pacientes que deitaram no divã de Freud, né? Os tempos são outros, por isso que é preciso ter essa nova clínica, esse novo olhar. Por quê? Se tem um novo arranjo familiar, se tem uma nova constituição cultural, então são novos tempos. E se a gente não faz, igual você está falando, essa adaptação dentro da clínica, conforme a demanda que nos aparece, a gente não vai dar conta desse paciente, né? E é igual você falou assim, ó, chega o paciente, a gente faz todo aquele preparo para fazer um rapport, né? Um acolhimento. Para quê? Para que haja uma transferência. Aí aquela transferência é feita. Aí você imagina, se para um adulto é difícil, imagina para uma criança, muitas das vezes, ter esse corte, e às vezes até de uma forma abrupta. Não, agora você não vai ficar comigo, você vai ter que ir para outro profissional. Óbvio que é muito importante, em alguns casos, ter um acompanhamento multidisciplinar, né? Ter uma equipe de profissionais, isso é muito importante, mas cada um dentro da sua área.
E nós, enquanto psicanalistas, a gente precisa, como eu falo muito para os pacientes e para os alunos, né, pensar aquilo que está incomodando. A gente precisa ir pensando e trazer para poder trabalhar a demanda de cada um, porque cada sujeito é único, seja adulto, seja idoso, seja criança, seja adolescente. Então, assim, a gente precisa trabalhar e cada um tem seu tempo. Semana passada eu estava atendendo um paciente infantil, e aí eu perguntei se ele queria falar sobre determinado assunto, e ele virou e falou assim, ainda não, a gente vai falar num outro momento. Olha que coisa linda, saber que ele tem um momento dele, e você ter a percepção enquanto profissional de que precisa respeitar aquele tempo, que vai ter um momento de fala, um momento de expressão, né? Um momento de trazer aquilo, não é uma confiança que está sendo criada ali, então a gente precisa respeitar, né? E ter esse acompanhamento. Só que, infelizmente, nem todas as pessoas têm. Por isso que eu falei que eu espero de coração que seu vídeo, assim, chegue em várias pessoas, né? Principalmente da área da educação, que eu falo que quem cuida de quem cuida. É muito complicado. O que é passado como base para esses professores? Entra na sala e ensina o que você estudou, o que você sabe, mas será que é só isso que tem dentro de uma sala? Quantos conflitos que tem? Né? Quantas imagens de uma função materna, uma função paterna, né, buscado dentro daquela sala de aula, ou alguma dificuldade com cognição, né? Alguma criança não vai apresentar. Por isso que é tão importante a gente estar atento, ver o que não está dentro ali daquela padronização que a gente moldou, né? Porque a gente molda, a gente tem esse costume de moldar isso no outro. Então, é muito importante. Pessoal, a outra coisa que eu queria falar rapidamente aqui, que no meu caso, né, eu sou psicopedagoga e estou buscando aí, né, me aprofundar nessa área da psicanálise, né? Estou estudando com o Francis lá, fazendo a psicanálise infantil, que está sendo muito bom, recomendo, tá bem gostoso. Mas, assim, em relação às pessoas que, por exemplo, né, de outras áreas e que são psicanalistas, atender esses pais também, que é uma demanda muito grande. Esses pais, às vezes, igual você falou, eu atendo pais que a criança ela tem uma demanda, por exemplo, igual você falou, né? Ela tem o TDAH e esse TDAH, ele é genético. Ele puxou, né? Ele veio ali daquela carga genética do pai ou da mãe, e muitas vezes eles não sabem. Então, eles estão tendo dificuldades ali no relacionamento dentro de casa, e eles buscam esse aprimoramento para a criança, né? Esse suporte para a criança, mas o adulto que está ali com a carga genética que levou aquilo para a criança, ele está vulnerável, está exposto. Então, muitas vezes, eu fico num papel também de dizer para os pais assim, olha, ele se parece com quem? Ah, ele se parece com a mãe. Olha, então quem sabe a mãe não está precisando também de um cuidado, né? Quem sabe não seja encaminhada, né, para um psicanalista, para ela buscar nessa fonte que ela não conhece, ela não sabe, mas para ela buscar nisso, talvez um novo caminhar mesmo, um novo olhar para essa criança e até para dentro do contexto familiar, né? Sim, e sabe o que acontece, Renata? Muitas das vezes não é nem só genética. Muitas das vezes é o meio que a criança está. Eu já vi crianças serem diagnosticadas e quando você vai fazer o acompanhamento mais de perto, a criança não tem nada daquilo. Só tem um espaço, um meio familiar que está contaminado. Também. E aí, às vezes, uma criança tem hiperatividade, mas é uma criança que fica dentro de um apartamento trancado, não brinca a hora nenhuma. Quando ela tem a oportunidade de sair na rua, ela quer extravasar. Né? Às vezes não tem qualidade de sono. Não tem qualidade de sono, porque as telas estão dominando, né? É um tablet, é um celular, é uma televisão. Por quê? Ser filho tem um romantismo que é tudo bonito. E não é uma demanda que desgasta. Ter filho dá trabalho. É um trabalho muito grande. Então, assim,
Aí a gente, igual eu falei, os pacientes que deitaram no divã do Freud não são os mesmos que deitam no nosso, né? E que não procuram a nossa clínica. Quando eu falo deitar no divã, eu falo de uma forma simbólica de procurar esse setting analítico. Então, assim, não são os mesmos pacientes que procuram a gente. Então, tem novos tempos. Tem tempos que tem muitas mães solos, muitos pais solos, pessoas que precisam trabalhar o dia inteiro e às vezes chegam em casa tão cansados. E aí tem mais uma demanda de uma criança que passou o dia inteiro numa creche, ou numa escolinha, que às vezes fica dormindo, ou que teve interação com um monte de gente, não teve aquele acolhimento familiar, que quando chega em casa, vai fazer as coisas, que é o tal falado chamar a atenção, né? E essa atenção não é dada. Então, quando você vai ver o histórico dessas crianças, há uma ruptura muito grande numa função materna e uma função paterna. A gente vai ver, há uma falha muito grande ali, né? Da presença, da qualidade de presença, e aí o que sai mais em conta? Levar muitas das vezes para um consultório. E, infelizmente, às vezes no consultório, tem um receituário de gaveta. Não, a criança está muito agitada, então aqui, ó, dá um remedinho que ela vai ficar calma. Então, nós temos, hoje em dia, crianças robotizadas, pais que não querem ter a demanda do cuidado, né, da responsabilidade, e aí o que a sociedade faz, até mesmo porque gera um lucro muito grande, né, vai dando diagnóstico, e esse diagnóstico vai precisar da medicação, né? Então, assim, a gente precisa estar acompanhando de perto, olhando de perto isso, para saber onde que é a origem. Delbianora, pode falar. Boa noite, gente. Então, moro em Belo Horizonte. A minha formação, eu sou pedagoga e já trabalho com crianças com diagnóstico ou não. Eu faço apoio pedagógico especializado aqui em Belo Horizonte já há mais de 5 anos. Eu me encontrei nas crianças atípicas para trabalhar com isso. E assim, quando eu resolvi fazer psicanálise, eu fui em busca do acolhimento dessas crianças que a gente vê na escola, desde o estágio elas ficavam separadas, diferentes. E o professor, ele não está preparado, ele não tem na formação dele a ideia de cuidar de uma criança, porque ele planeja a aula. O que é a escola, né? A escola é um sistema organizado para você passar a aprendizagem. E o que é a psicanálise? A psicanálise trabalha o desejo, né? O desejo que está por trás da família, que está por trás da criança de aprender a ler, que está por trás dessa criança de fazer parte do grupo, porque quando eles veem que todo mundo está aprendendo a ler e ele não está, ele começa a se sentir diferente. Longe, né, da gente romantizar a parte bonita de tudo que a gente vê, o filme é muito maravilhoso, mas nem todos os professores têm transtorno. Então, ele não se reconhece no aluno dessa forma. Então, assim, desse tempo que eu vou trabalhando, então eu trabalho com crianças com diagnósticos severos, desde um Leto-Ré, desde um TDAH, um autista. E o meu trabalho é basicamente pedagógico, mas eu falo que eu não seria pedagoga sem ser atravessada pela psicanálise. E uma vez atravessada pela psicanálise, você olha essa família que vem pedindo ajuda para o seu filho de uma forma diferente. Não tem como você cuidar de uma criança atípica sem cuidar da família que vem junto. Uma mãe atípica é uma mãe cansada, é uma mãe dolorida, é uma mãe machucada, é uma mãe coberta de culpa porque o meu filho nasceu assim. Então, não tem como você cuidar desta criança sem não olhar o que está por trás. A gente sabe que a psicanálise veio evoluindo, a questão dos sintomas, a questão do berço familiar, e eu vi a Renata falando da questão da escola. Cada criança que entra na escola é igual a gente no consultório da psicanálise, a gente não sabe o que vem. E na escola o professor tem ali uma turma de 20, 30. Quando eu fui fazer meu estágio de pedagogia, como que a professora tem 4 crianças atípicas na sala de aula e ela sozinha para dar conta de 29 crianças?
como eu tô aqui olhando os dois lados da moeda para vocês entenderem por que eu fui buscar saúde mental, porque eu não tenho nenhuma pós-graduação, eu falo que a minha graduação veio da insistência de amar esse tipo de trabalho, de olhar essas crianças atípicas e acolhimento. Mas muita gente falava assim, por que você vai estudar psicanálise? Por que você não faz uma psicopedagogia? Por que você não faz uma neuropsicopedagogia? Eu cheguei a me matricular e abri mão da psicopedagogia para fazer 3 anos e 8 meses de psicanálise. E eu não arrependo. Eu não arrependo. Eu acho que o meu trabalho como profissional, olhando essas crianças que vêm, é o que a Renata falou. A gente olha o sintoma e, por trás do sintoma, o que o desejo dessa criança quer, o que o desejo dessa família que está pedindo socorro para você também quer. E, assim, eu arrisco dizer que não é nem você falar assim, não, será que essa mãe não está precisando? Ela precisa, a família precisa de acompanhamento, precisa de acolhimento, não tem como. Eles estão, eu trabalho já há muito tempo e, assim, é uma mãe doída. Eu tenho crianças de 12 anos autistas que a mãe é psicóloga, faz TCC, e que ela não deixa de me abraçar chorando no desespero de ser uma mãe atípica, porque não é porque ela é psicóloga, ela não dá conta, porque atrás da psicóloga tem um ser humano doído, cheio, machucado, culpado por ter tido uma gestação. Fui eu que errei, o meu filho nasceu com algum problema por conta disso. Então, assim, só para a gente permear que por trás de toda criança atípica existe o desejo dela de fazer parte do grupo. Então, quando eu recebo uma criança na minha sala, e eu estou com uma que está recente comigo há 2 meses, ela tem vergonha de falar, ela tem vergonha de dizer. Então, assim, como é que a psicanálise vai pescar essa criança para que ela tenha vontade de estudar, para que ela tenha vontade de fazer parte do grupo? Não, eu não vou ler, Mara, porque eu leio mal, eu tenho um problema na minha cabeça. Aí eu falo assim para ela, você não tem um problema, você tem uma dificuldade. E dificuldade a gente vai vencer juntos. Você vai me contando aonde é que você precisa, e assim, eu vou acessando aos poucos o desejo dela, a vontade de fazer parte, o que ela, e principalmente os medos. Porque vem o desejo, mas eu tenho desejo de quê? Mas o meu medo é maior, porque os outros não vão entender que eu tenho um problema. Aí, aos poucos, você vai colocando, vai empoderando essa criança de que ela pode, que não é um problema, que não é uma doença, que ela não precisa arrancar a cabeça dela fora. Então, assim, você vai, através de entender e um olhar diferenciado da psicanálise, de entender que por trás do medo, por trás do desejo, tem um sujeito querendo fazer parte do grupinho das crianças que leem. E é muito gostoso, gente, eles poderem ver que eles conseguem. E uma coisa que depois vem com o tempo é a aceitação de eu ser diferente. A aceitação de que eu tenho habilidades. Outras habilidades, como pintar, cantar, pular, você pode incluir isso dentro do processo. Porque eles curtem, às vezes eles chegam cansados, a nota veio assim, 3 em 15. Como é que você vai estimular uma criança que tirou nota 3, precisava tirar 15? Aí você vai brincando, você dá espaço para que esse sujeito que está ali preso e machucado saia, brinque, que ele se mostre dentro da vulnerabilidade de criança, que ele consiga ser quem ele é. E eu arrisco dizer que a psicanálise também tem nossos psicólogos, eu trabalho com vários psicólogos, e às vezes eu sei que o meu trabalho como pedagoga, eu faço meu trabalho pedagógico com o olhar psicanalítico. E dentro do conceito do set psicanalítico, a gente precisa dar espaço para cada um. O fonoaudiólogo, não consigo trabalhar sem minhas colegas fonos, na dislexia, no TDAH de desatento, numa leitura desconexa. Então, assim, essa rede que a Josi falou, a gente precisa dela,
Os nossos colegas, eles são muito caros a nós quando a gente consegue reunir uma equipe e acolher uma família. A gente vai ficar falando demais, mas era isso que eu queria deixar aqui, vocês uma contribuição. E ótima contribuição. E assim, né, como é importante a participação da família. Quando eu recebo uma criança, um adolescente para fazer o atendimento, a primeira coisa que eu falo com a família, eu não consigo secar gelo. Eu preciso da participação, da colaboração de vocês. Ou a gente se junta e forma uma equipe, ou eu não vou dar conta de atender esse paciente. E o que é mais comum chegar na clínica são os pais carregando uma bagagem enorme de culpa. Tanto que eles ficam querendo achar ali dentro daquele problema uma forma de se colocarem no centro. Ai, meu filho está passando por isso, meu filho está passando... Mas será que isso não tem a ver comigo? Será que, né? Então, assim, precisa ter esse acolhimento, precisa ter o esclarecimento, precisa também ser bem pontual nas falas. Eu falo que às vezes a gente faz um papel também de amor de sopra dentro do consultório, né? Quando a gente vai trazer esses pais, mas é muito importante a gente ter a participação da família, muitas das vezes ter a participação, a colaboração de outros profissionais, porque senão fica nesse papel, igual eu falei para vocês, de a gente secar um gelo e a gente não consegue o resultado. E que bom que a gente tem profissionais assim que têm esse olhar psicanalítico. Só vai contribuindo. Eu vou abrir o microfone para a Eliana falar. Pode falar, Eliana. Ei, gente, boa noite. Boa noite. Eu gostei muito, né, da abordagem da Renata. Eu sou encantada com esse filme, Renata. E o que é o trabalho da psicanálise, senão a identificação e a transferência, né, dos nossos objetos internos, né, e externos. Nada mais é do que essa transferência que a gente vai fazendo com os nossos pacientes, né, ao longo da vida. E não só com pacientes, mas com todo mundo, os amigos que chegam, as pessoas que nos rodeiam, né, a gente transfere e contra-transfere o tempo inteiro. E a fala da Mara é fantástica. A Josi me conhece bem aqui, né, Josi? Eu sou encantada pela psicanálise. Muitas pessoas também me perguntaram, por que você não faz psicologia? A TCC, ela tem provas científicas, que é um método eficiente, mas o inconsciente, ele é algo que você tem que decifrar. E essa criança que chega, né, eu fui me encantando pela psicanálise com crianças, eu fui chegando e percebendo que o adulto nada mais é do que uma criança ferida. E aí eu fiquei pensando, por que não pegar a criança que está lá atrás e trabalhar ela para que ela chegue a um adulto saudável, né, do que deixar ali. Então, eu me especializei em psicanálise com bebês, até mesmo do puerpério, né, com a mãe grávida, a psicanálise com crianças, e isso tem me trazido, assim, um ganho fantástico. Eu estou atendendo algumas crianças, e é o que a Mara fala, os pais chegam doídos, eles chegam latejando, latentes, e às vezes eles nem sabem que eles têm culpa, né? Porque eles querem o melhor para o filho, né? O pai daquele menino colocou ele numa escola e foi procurando. A gente erra por tentar acertar, né? A não ser que a pessoa seja perversa. Então, todo pai e mãe, ele erra tentando acertar. E quando ele chega no consultório e a gente faz esse trabalho de acolhimento, que é o que o Winnicott nos ensina, né, que é acolher, o Winnicott ele faz um trabalho de transferência fantástico. Ele foi rejeitado pela mãe, a mãe dele teve depressão, então ele sentiu aquela dor, e para não permitir que as crianças sofressem, né, ele era um médico pediatra, e no período de guerra,
as crianças foram separadas dos pais. E ele foi cuidar dessas crianças e ele fez um estudo fantástico sobre isso. É importante para todo psicanalista conhecer e entender como é que o ser humano se desenvolve com a privação afetiva, que é o que a Mara comentou também, que o que eles buscam o tempo todo? O pertencimento. Se está dando trabalho, se está gritando, se está pulando, tem algo ali que está faltando, que não está sendo acolhido, né? E muito importante esse tema e muito relevante para a nossa sociedade atualmente, né? Eu atendo também numa ONG de extrema vulnerabilidade e a gente vê que os jovens e as crianças e os pais também, como diz o George Forbes, todo mundo está desbussolado, sem saber o que que faz, para onde que vai, e o que o mundo virou radicalmente, né? Então, o nosso trabalho hoje, ele se faz fundamental socialmente, nas famílias, no equilíbrio, no retorno, nos vínculos, nas transferências, nas contratransferências, e eu acho que, assim, eu não poderia ter feito escolha melhor. Cada vez eu fico mais plena e me sentindo no caminho, que é a psicanálise. E tem colegas que matricularam, né, na psicologia, eu fiquei pensando, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Eu falei, eu vou me aprofundar mais ainda na psicanálise. Aí eu fui fazer um outro curso e eu acho que esse é o meu caminho. E que mais pessoas possam encontrar o seu caminho, né? O caminho de cada um, no seu que eu falo individual, e tenham esse conhecimento, porque nem sempre a gente vai ter um professor que encontra esse aluno e se vê como imagem e semelhança, nem sempre a gente vai encontrar um Winnicott que vai ver nas crianças a sua imagem e semelhança. Então, é preciso da gente estar buscando esse caminho, buscando esse conhecimento, aprofundar cada vez mais, fazer com que isso multiplique, igual nós estamos fazendo durante os seminários, né? Trazer mais conhecimento para as pessoas, mostrarem para elas aonde que podem buscar isso, para que a gente tenha cada vez mais amparo para essas crianças, para esses adolescentes, para esses adultos, né? E esse é o nosso papel. Dessa forma, a gente vai seguindo. O papel de fazer a educação dos nossos afetos, o que nas gerações anteriores ficou faltando. Eu falo que a gente, enquanto trabalha com saúde mental, e agora a gente tem a possibilidade das redes sociais de a gente todo dia conseguir sair um pouco também do nosso eu. A gente muita gente tem dificuldade. Eu era uma de falar, de falar em público, eu era muito tímida. Eu acho que fazendo psicanálise a gente vai se sentindo responsável por ir plantando pequenas sementes daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente descobre, daquilo que a gente pode promover em termos de saúde mental, que é a educação dos nossos afetos, que muitos de nós, né, que nem eu, que já nasceu ali nos anos 70, a gente não teve muito essa coisa da educação para as emoções, para os afetos. E a gente se descobre, enquanto profissional da área de saúde mental, com essa possibilidade de plantar sementes. Renata, muito obrigada pelo seu conteúdo hoje, estava muito lindo. E que a gente possa sempre estar distribuindo afetos positivos e que a gente consiga transformar os afetos que são negativos. O que eu falo muito, que a gente cada vez mais permita-se conhecer as nossas emoções, seja a alegria ou a tristeza, a coragem, a raiva, seja qual for, e a gente possa lidar com elas, né? E caminhando, igual todo mundo que me conhece sabe que eu amo girassóis, e que possamos ser girassóis em dias nublados para as pessoas, trazendo ali um raiozinho de luz, de conhecimento, de direcionamento também, e abordando cada vez mais temas como este, né,
Para mim foi incrível o seminário, acredito que para os colegas também, para as pessoas que vão assistir depois, uma parte pelo Instagram, outra parte pelo YouTube. Antônio, pode falar. E depois eu que vou querer rever aquele vídeo. Ali eu vi muita psicanálise, como a Renata falou, né? O professor, essa transferência, essa permitir, né? Quando ela falou isso, eu falei, que fantástico, viu? De fato, cada relacionamento há necessidade de portar isso, criar esse ir e vir, esse espaço, né? E a psicanálise exatamente faz isso. Gratidão. A psicanálise, se a gente não for uma alma tocando outra alma, de nada vale o nosso trabalho, né? A gente precisa ter essa empatia, essa sensibilidade, fazer como a Eliana falou, aprofundar no conhecimento, até mesmo para trazer essa segurança para os nossos pacientes, porque a gente sabe que quando a gente recebe uma criança, a gente recebe uma família. E se todo adulto carrega uma criança ferida, ali também tem uma família para a gente receber, mesmo que ela não apareça no consultório, mas a gente tem para receber. Então, assim, gratidão, Renata, pela abordagem do tema, gratidão a cada um que veio aqui participar, que veio colaborar. O seminário existe em função de vocês, então, muito obrigada pela participação de todos. Tenho certeza que as pessoas que forem assistir pelo YouTube também vão ver que rico material que foi apresentado, com muito carinho, com muita dedicação. Eu vi o empenho da Renata para apresentar. Então, Renata, gratidão, viu, por ter aceitado o convite e por ter apresentado brilhantemente. Eu que agradeço a contribuição dos colegas. Estou começando, né? Comecei esse ano na psicanálise e foi muito gostoso poder ouvir vocês também, né? A gente vai aprendendo uns com os outros e isso é muito positivo. Obrigada, tá? Ai, a gente que agradece. Ainda bem que a gente tem a gente vai sempre caminhando juntos. Parabéns para a Renata, parabéns, Josi, né? Conduzir aí também esse seminário maravilhoso, os colegas aí que falaram, brilhante, hein? Nossa, cada dia a gente fica mais, e a gente saber que as crianças, né? A gente agora está preocupado, porque antigamente ia para a escola e ficava e voltava. Hoje não, hoje a escola está junto com a psicanálise aí, preocupada com a capacidade emocional dessas crianças, né? Que elas têm sofrido, vendo o ambiente que elas estão, procurando cada dia mais interagir com elas. Isso é importante, porque vão ser os adultos no futuro, né? Com certeza. Parabéns para vocês aí. Parabéns para nós, Leia. Para todos. Gente, boa noite, viu? Até o próximo seminário, que será o nosso Setembro Amarelo. Conto com a presença e a participação de vocês. Boa noite. Depois chama Boa noite, então aí para gente. nós pensarmos, Obrigada, conversarmos. gente, parabéns. Ok. Boa noite, gente. Tchau, Obrigada. Boa noite. Tchau. Obrigada.